No vídeo de hoje, pessoal, a gente tá aqui com o Leandro Cabral, que ele é economista e também especialista para quem quer diversificar aí seu patrimônio, investimento aí fora do Brasil. Então a gente vai conversar com ele sobre investimento e também o que fez ele decidir vir para o Uruguai, hein? Então hoje a conversa é com o Leandro Cabral, economista, especialista em investimento. Então pega aí o seu porquinho, se prepara que esse é mais um vídeo pro canal, mais um dia no Uruguai. Para você que quer ter o documento uruguaio, já sabe, BVU Assessoria aí, ajudando os brasileiros há mais de 7 anos aqui, descomplicando tudo e auxiliando também para que você não tenha nenhum problema no momento de emitir o seu documento uruguaio. Estamos aqui com o Leandro, ele que é do canal 500 Pratas. Isso. A gente já se conhece aí pelo Instagram, tanto no Instagram quanto no YouTube. Ele tá falando muita coisa de economia, investimento. Então, Leandro, se apresenta aí pra gente, deixa o pessoal saber de onde que você é lá no Brasil. Então, eu sou da região de Santa Catarina, de Joinville, né? Eu tenho uma história com o dinheiro que me fez buscar entender um pouco de dinheiro, né? Eu não vim de família que me deu condição financeira boa, nada. Eu sempre tive que trabalhar, ralar, dar duro. E eu tinha um sonho que era ser piloto de avião, e eu me tornei piloto de avião lá em 2010. E foi a minha primeira profissão assim que me deu bastante dinheiro. Só que eu só torrava tudo, né? Pensava que aquilo nunca ia acabar. E aí em 2013 bateu uma crise, cara, no setor de aviação, e o meu salário assim caiu uns 70, 80%. E aí eu me ferrei todo. Eu estourei cartão de crédito, eu fiquei com um empréstimo no banco que não consegui pagar. Virou uma bola de neve minhas dívidas. E eu fui no fundo do poço em 2013. Aí eu pensei, cara, não é possível, eu tenho que ter uma saída. E aí eu comecei a buscar livros de investimentos, estudar economia, fui indo e aprendendo sobre aquilo. E em 2013 mesmo eu descobri a importância dos investimentos. E ainda estava endividado, mas eu pensei, cara, eu vou virar o jogo. Comecei a investir, comecei a poupar, fui negociando minhas dívidas, quitei depois de um tempo. E não parei mais de estudar e acumular patrimônio. Resolvi entrar na faculdade de economia. Hoje eu sou formado em economia, sou pós-graduado em mercado financeiro, sou certificado especialista pela Ambima, sou consultor habilitado pela CVM. Hoje sou um profissional do mercado. Resolvi seguir esse caminho da minha vida. E em 2018 eu cheguei numa situação, cara, porque eu ensino as pessoas a acumular patrimônio em bolsa de valores com o objetivo de gerar renda. Em 2018 eu cheguei numa situação em que a renda gerada pelo meu patrimônio ela estava encostando no meu custo de vida. E aí eu parei e falei para minha esposa, cara, olha o que está acontecendo, a gente está se aposentando através da bolsa de valores. E os brasileiros não sabem disso. E eu pensei, eu vou fazer um vídeo para falar isso para as pessoas. E aí em 2018, em maio de 2018, eu resolvi fazer o meu primeiro vídeo no YouTube para começar a falar isso para as pessoas. E rápido aquilo deu audiência. Eu pensei, cara, eu acho que eu vou continuar porque essa ideia tá legal. E não parei mais desde 2018. E já são mais de 1000 vídeos no meu canal. Hoje eu tenho mais de 12 mil alunos. Tenho uma plataforma com curso lá, presto consultoria e estamos aí até hoje trabalhando com isso. Bacana, tanto pelo canal no YouTube quanto no Instagram, ajudando, dando dica aí, auxiliando o pessoal que às vezes tem muita gente que já tem uma noçãozinha, eu tenho até um pouquinho, mas tem muita gente que não tem nenhuma noção e aprender do zero é um mundo novo, né? Exatamente. E hoje tem muito golpe nesse mundo dos investimentos aí. A gente já falou sobre isso também. Todo mundo oferecendo retorno de 50% ao ano, 100% ao ano, 200% ao ano. Aí eu até tava falando pra ti, o maior investidor da história, que foi o Warren Buffett, ele conseguiu um pouquinho mais de 19% ao ano, em 60, 70 anos de investimento. Aí o cara acha que vai começar lá em 6 meses aprendendo, vai ganhar 50% ao ano. Não tem como. Qualquer coisa que te ofereçam mais de 15% ao ano de forma consistente, desconfie, porque provavelmente é golpe. Verdade, tem muita coisa que a gente tem que ficar atento. Então vamos lá saber do Leandro o que ele tem de dica pra gente sobre investimento. Vamos lá, vamos falar um pouco aí. Tô aí para ajudar, né? Invisto há bastante tempo já. Comecei a investir no Brasil. O que a gente sempre fala na economia, a gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, por mais que no Brasil tenha excelentes opções de investimento, e eu costumo dizer, até estava falando para ti, não existe um lugar hoje que eu conheço igual o Brasil para a gente ter retorno, para gerar renda. Só que o risco é mais alto do que vários outros países. Então, não dá para a gente olhar só para um lado, né? A gente tem que fazer uma diversificação.
proteção. E aí, cara, a gente tem opções de investimentos aí pelo mundo, principalmente Estados Unidos, né? Acho que qualquer lugar que você esteja, qualquer país, você consegue abrir uma conta aí nos Estados Unidos e investir lá. E o que a gente sempre busca com investimentos é diversificação, e uma das coisas que eu estou buscando aqui no Uruguai é diversificação geográfica também, né? Porque o primeiro passo a gente busca equilibrar as finanças. Aí quando tu resolveu o problema financeiro da tua vida, aí tu começa a pensar em outras coisas. Pô, como é que eu vou me proteger, né? E se eu precisar sair daqui, então aí é uma das opções que a gente está buscando aí contigo aí no Uruguai também, uma carta na manga. Como a gente investe a tempo no Brasil, e no Brasil eu ensino as pessoas a investirem também, né? Então tem que ter muito cuidado com as coisas que eu falo, para quem acompanha a gente no YouTube. Uma das coisas que eu falo é que você tem que... Primeiro passo, você vai organizar suas finanças, você vai acumular seu patrimônio, mas depois você tem que pensar na proteção. Então hoje eu chego numa situação, e muitas das pessoas que me acompanham, meus clientes, que também já têm patrimônio formado, que estão nessa situação de começar a pensar em proteção. Hoje eu não tenho planos ainda, por exemplo, de sair do Brasil, por enquanto eu estou conhecendo o Uruguai aqui, né? Mas cara, assim como nos investimentos, as pessoas às vezes deixam para tomar as decisões quando já foi, né? Por exemplo, é muito comum em ações, quando está no mercado de baixa, que é o melhor momento para você comprar, e todo mundo fica com medo. Oh, mas eu não vou comprar isso aí, porque nos últimos 5 anos todo mundo perdeu dinheiro, tá complicado. E as pessoas gostam de comprar as ações quando subiu um monte. Quando tá 3, 4, 5 anos subindo, todo mundo quer comprar. E aí as pessoas vêm perguntar, pô, Leandro, será que vale a pena agora eu montar uma carteira de ações, né, de fundos imobiliários? Eu falo, cara, sempre é hora de começar. Só que nesse momento, vai com calma. Faz um pouco mais de caixa, vai comprando aos pouquinhos. Por quê? Porque tá tudo muito caro, né? Então as pessoas gostam de comprar, de começar a investir geralmente na hora errada. É uma característica do ser humano. E quando a gente fala da economia de um país, o que eu estou fazendo aqui hoje? Tem muita gente dizendo assim, mas por que você está se preocupando com isso, tirando, né, residência em outro país, o Brasil tá indo bem, tá tudo certo. Eu falo, cara, eu sou economista, eu vou acompanhando como que tá se comportando a economia do Brasil. Então eu penso assim, hoje, tranquilo. A economia brasileira ainda está forte, está redonda, está ok. Só que tem algumas medidas que são tomadas lá que eu discordo. E sinceramente eu acho assim, que se continuar do jeito que tá indo a coisa, talvez daqui a 5, talvez daqui a 10 anos, ou não sei em quanto tempo, mas precisa mudar a rota. Mas se não muda, a coisa pode piorar. E quando piora, é um momento que todo mundo vai querer correr para uma alternativa. Só que o que acontece? A gente consegue ver, né, alguns países vizinhos nossos que, pô, tiveram dificuldade, não vai quebrar, daqui a pouco a economia tá quebrada. Os países que estão na fronteira, eles começam a fechar a porta, né? Porque, pô, todo mundo tá vindo para cá, começa a descontrolar a imigração, então começa a ter um pouco de controle. Então a melhor forma, assim como nos investimentos, e na minha opinião, ter uma alternativa geográfica também, é no momento que você está fazendo uma previsão de longo prazo, parece que a coisa vai piorar, mas ainda está tranquilo. Então tudo acaba ficando mais fácil nesse momento, né? E é legal que muitas pessoas vêm com essa visão, né, de vou me precaver, vou fazer a coisa antes de que tenha alguma mudança, né? Mas também acaba com que a pessoa tem um outro olhar para os Estados Unidos, para um Uruguai, para um Panamá, que hoje a gente vê aí nossos clientes, né, investindo. Então as pessoas acabam vendo, o meu negócio funciona aqui, ou eu posso criar um outro negócio que eu já tenho um olhar no Brasil que funciona bem. Então o pessoal acaba criando essa maneira também de expandir, né? É uma forma de você sair daquela zona de conforto, que você tem, meus investimentos é só aqui no Brasil, eu vivo só esse mundo. Você começa a viver outro mundo, outra realidade, outras oportunidades, às vezes mais fáceis, você fala, pô, isso aqui não tem uma oportunidade, ou às vezes mais difíceis, você vai lá e vai brigar com o mercado que já está acontecendo. Então a gente vê de tudo. É, digamos, um despertar, né? Despertar para as pessoas que às vezes acham que tá bom, mas pode melhorar. Uma coisa que eu prego é justamente você acumular patrimônio em ações, em fundos imobiliários, com o objetivo de gerar renda passiva. Por quê? Porque isso te dá a liberdade, quando você consegue chegar no patrimônio acumulado, te dá a liberdade de você não ficar dependente só do teu trabalho. Porque quando você compra ações, você está comprando um pedaço de uma empresa. Existe custo, existe toda uma estrutura, e no final do dia dá um lucro, né? Por isso que você continua com a sua empresa, no final do dia dá um lucro. Se você hoje me disser assim, Leandro, quer ser sócio? Vamos negociar. A gente vai ver um valor, eu compro um percentual, 5%, 10%, 15%. Não quero trabalhar, só quero ser sócio investidor. Se eu compro 10%, você vai ser obrigado a repartir comigo 10% de todo o lucro líquido que der lá no final. Quando a gente fala em bolsa de valores, é a mesma coisa. As pessoas não têm essa visão. As pessoas
pessoas têm a visão de que uma ação é R$10, eu acho que ela vai para 20, então eu compro a 10 para vender por 20. Não. A minha forma de investir e que eu ensino as pessoas a investir no Brasil é: você compra uma ação para nunca mais vender. Você compra para ter uma participação naquele lucro. Não quer dizer que você não vai mais vender. Pode ser que em algum momento ela perca a qualidade, perca os fundamentos, e aí a gente vai procurar outra melhor. Mas eu só coloco na carteira se eu olho e penso, cara, essa ação eu nunca mais vou precisar vender. Por que eu compro? Eu compro justamente para que, quando essa empresa tiver lucro e fazer a distribuição desse lucro, eu receba a minha parte. Então, no começo você vai comprar uma açãozinha lá, você vai receber R$5, R$10 lá no mês, dividendos. Daqui a pouco vira 100, daqui a pouco vira 1.000, vira 2.000. Isso, eu estou falando só um exemplo com ações, mas no Brasil, por exemplo, tem os fundos imobiliários, que é muito comum, e pagam renda mensal, que é como se você tivesse uma casa alugada, e aí com essa casa alugada ali você tem a renda mensal do inquilino. Fundo imobiliário é a mesma coisa, só que aí você não tem uma casa. Você tem prédios com escritório, você tem shopping center, você tem um conjunto de imóveis que junto ao patrimônio todo, lá a gente fala de 3, 4, 5 bilhões de reais, e tem os inquilinos lá dentro. Como você é cotista desse fundo, o inquilino paga o aluguel para o fundo e você recebe proporcional às suas cotas. Claro. Então você vai criando uma receita ali que você passa a não depender mais do governo. Por exemplo, no Brasil todo mundo não, mas a maior parte das pessoas conta com o INSS para aposentadoria, né? Não vejo a hora de me aposentar. Cara, INSS, quem conta com o INSS é melhor nem estudar o que está acontecendo, porque vai se assustar, porque o INSS já está quebrado já faz anos, eu não sei como que eles ainda estão empurrando com a barriga. Então, provavelmente em algum momento eles vão dizer, não dá mais, e eu não sei o que vai ser feito com o INSS. Daqui a pouco você só vai conseguir se aposentar lá com um salário mínimo com 80 anos. Aí, cara, essa é a vida que você quer para você? Então, o que eu penso é nunca depender do governo, né? Hoje eu crio todas as estruturas para mim, para minha família, para não depender do governo. Então a aposentadoria, eu já não dependo mais e ensino as pessoas que me acompanham como conquistar isso que eu conquistei. Você acumular um patrimônio em bolsa de valores para que dali venha a renda. Então hoje eu por mais que eu tô com 37 anos, continuo trabalhando, meus negócios vão de vento em popa, graças a Deus, mas eu tô numa condição que eu já criei minha aposentadoria para mim e para minha família. Não vai depender do INSS. E o brasileiro não sabe disso, a maior parte dos brasileiros, entendeu? Já é um vínculo que eu perdi com o Brasil. Não dependo mais. Se o INSS quebrar, não tem problema. Continuo com a minha aposentadoria. E aí você começa a buscar outras formas de não depender do Brasil. E aqui eu tô falando de Brasil, né? Você consegue conquistar isso ao redor do mundo. Então, eu defendo que uma carteira não pode ser montada só no Brasil, porque da mesma forma que eu falei de uma empresa brasileira, que você vai comprar uma cota para receber dividendos, você pode comprar nos Estados Unidos também. Hoje é super acessível. Você abrir conta em uma corretora americana, até no Brasil mesmo, tem várias empresas que já fazem esse serviço para o brasileiro, que vai ter uma empresa que vai fazer todo o processo para você lá nos Estados Unidos. Assim como você faz aqui com o processo de documentação para vir para o Uruguai, a empresa intermedia, abre conta para você lá, então você vai ter uma conta nos Estados Unidos, você tira dinheiro do Brasil e compra as ações lá, cotas de ações, cotas de fundos imobiliários. Então hoje, por exemplo, eu tenho renda que vem do Brasil e renda que vem dos Estados Unidos. E aí você não fica dependente de um país só, porque e se o Brasil quebrar, se der tudo errado, não tem problema. A parte que está nos Estados Unidos continua como se nada tivesse acontecido. Mas também se os Estados Unidos um dia entrar em crise imobiliária, também tem no Brasil. Tem no Brasil. Em outro lugar. Então a gente vai espalhando pelo mundo. Espalha pelo mundo a questão financeira. Esse passo que eu estou buscando aqui contigo no Uruguai de documentação é o primeiro passo de diversificação geográfica. Porque hoje eu ainda sou dependente do Brasil. Então vamos dizer assim, se o Brasil quebra e entra numa situação complicada como entrou Venezuela, Argentina, que são os nossos vizinhos, cara, financeiramente eu até tô tranquilo, porque eu vou conseguir ter receita de fora. Só que geograficamente eu ainda fico preso no Brasil. Agora já dei um passinho, tô conseguindo, já tem uma alternativa. Se tudo der errado lá, consigo vir pro Uruguai, que a gente já tá fazendo a documentação aqui. Então esse tipo de coisa que a gente tem que ir se planejando ao longo do tempo. Então agora eu quero saber do Leandro o que ele vê de positivo no Uruguai para a liberdade geográfica e também investimentos. Por que você buscou o Uruguai? Cara, eu busco o Uruguai, primeiro assim, que eu sou de Santa Catarina, então já tô aqui perto, então a cultura, eu vejo assim, quanto mais a gente desce, mais ela vai se misturando, né? Santa Catarina ainda já perdeu bastante, mas no Rio Grande do Sul eu vejo muita mistura da cultura do Uruguai, né? O
O gaúcho, na verdade, ele traz muito aqui do Uruguai. E eu gosto muito da cultura gaúcha. Eu gosto de churrasco pra caramba. Tem o parricha na minha casa, parricha uruguaia. Quem me acompanha no YouTube sabe que eu asso churrasco quase todo final de semana. Fui pra Argentina conhecer lá o churrasco argentino, agora vim pro Uruguai. Um dos objetivos foi conhecer o churrasco uruguaio. Então eu gosto da cultura. Tá perto, pra visitar os parentes é fácil, né? Não dá aquele choque assim de quando a gente tá saindo. E, cara, olhando do ponto de vista da economia, o Brasil, ele é um país muito incerto. O Brasil é o país do futuro, né? Já fazem 500 anos que é o país do futuro. Tem tudo pra dar certo, cara, o Brasil. Só que, infelizmente, a gente tem muita volatilidade e principalmente muita insegurança jurídica, política, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer no Brasil daqui a 5, 10 anos. Muda tudo, daqui a pouco entra um presidente, muda tudo. Eu percebo que o Uruguai, cara, ele é muito mais estável. A economia, ela é mais estável, a questão política ela é mais estável. Pô, sai um presidente de direita, entra um de esquerda, muda um pouco, mas não tem aquela mudança radical. No Brasil parece que restart, começa do zero, vamos tudo de novo, né? Não, aqui a coisa vai fluindo. Então, esse tipo de coisa me chama muito a atenção no Uruguai. A parte de investimentos, eu nem olho tanto pro Uruguai, porque como eu defendo você montar uma carteira global, você não ter dependência de um único país, nem do Uruguai, nem do Brasil, nem só dos Estados Unidos, não. Você tem que aprender a montar uma carteira, porque hoje com bolsa de valores, é muito fácil você globalizar os seus investimentos. Então essa é uma parte que eu já fiz na minha vida, globalizei meus investimentos, consigo ter renda de fora. Então como eu tenho renda vinda de qualquer lugar do mundo, eu posso usufruir dessa renda em qualquer lugar do mundo. E onde que eu vou usufruir? Hoje eu pretendo continuar no Brasil, não estou vindo morar para o Uruguai. Só que, cara, sinceramente, eu não posso depender só disso. Eu falo para as pessoas, cara, eu torço muito que o Brasil dê certo, que eu consiga continuar morando lá, mas eu torcer, eu ter essa vontade, não quer dizer que isso vai acontecer. Então, como um investidor inteligente, como alguém que planeja o futuro, meu e da minha família, eu penso, cara, pra onde que a gente vai se isso aqui der errado? Se acontecer como aconteceu com Venezuela, Argentina, nossos vizinhos aí, situação complicada, pra onde que a gente vai? E eu não tinha pra onde ir, porque eu não tenho pais, avós que me deem nacionalidade em outro lugar, preciso de uma carta na manga. E a gente começou a pesquisar vários países, a gente pesquisou Panamá, Paraguai, Uruguai, muito influenciado por conta da cultura, como eu falei, a questão política que me chama a atenção. O Uruguai foi um dos lugares que mais brilhou o olho. E daí na época, faz uns 3 anos, comecei a pesquisar, que eu conheci o teu canal, comecei a acompanhar mais de perto e pensei, cara, nós vamos tirar o documento Uruguai lá e vou lá falar com o Caio. Então aí. E na parte de dolarização daqui, como que você vê isso? Positivo, negativo? A gente sabe que é uma coisa que faz com que o país mantenha um nível de estabilidade. Você acha que isso é bom para um país? Cara, até que ponto é bom, até que ponto não é tão favorável? Isso é essencial. É uma pena que o Brasil não tenha essa possibilidade de você ter uma conta em dólar, de você dolarizar a economia. Porque veja bem, o dólar ele é a moeda mais forte do mundo. Qualquer economia no mundo hoje depende do dólar. As várias economias tem os bancos centrais, né? Então, qual que é a função do Banco Central no Brasil, por exemplo, e vários outros países? É manter a estabilidade da moeda. Então, se a inflação dispara, o Banco Central vai lá, aumenta a taxa de juros, daí regula a inflação e vai fazendo isso. O Banco Central dos Estados Unidos, que é o Fed, é o Banco Central mundial. Por quê? Porque se eles desvalorizam o dólar, o mundo inteiro sofre com isso. Se o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele sobe a taxa de juros lá, o juro fica caro no mundo inteiro. Então, quando um país ele já tem a sua economia dolarizada, ele não tem liberdade para ficar para cometer muitos erros. Por quê? Porque a economia dele já está travada em dólar. Se um país comete muitos erros, por exemplo, o Uruguai, se ele começa a cometer muitos erros aqui na economia e ele destrói o peso uruguaio, pro Uruguai que não tem problema, porque ele simplesmente abandona o peso uruguaio e simplesmente usa só dólar. Um exemplo disso a gente vê acontecer, por exemplo, na Argentina, aconteceu de eles perderem a mão da economia. O peso argentino desequilibrou total, perdeu o valor. E aí o que o argentino ele começa a fazer? Eles começaram a correr para dólar. Hoje lá na Argentina, agora com o Milei tá mudando, né? Eles estão equilibrando isso aí. Mas tem vários tipos de câmbio. Tem um câmbio para cada coisa. Por que eles têm que fazer isso? São controles que o governo impõe para evitar a fuga de capital. Porque quando uma moeda de um país está destruída, a primeira coisa que as pessoas começam a fazer é tirar o capital do país. Só que quando o capital está saindo do país, termina de quebrar de vez a economia daquele país. Então o governo faz o quê? Ele restringe de todas as formas. Esse é um lado bom de um país que tem economia dolarizada. E o país que não tem,
como o Brasil, cabe ao investidor inteligente dolarizar sua carteira. Porque quem tem, por exemplo, hoje o patrimônio formado dentro do Brasil e está todo dentro do Brasil, se um dia a economia do Brasil vai para o buraco de vez e o real não vale mais nada, o que essas pessoas que têm patrimônio formado dentro do Brasil vai acontecer com elas? Você vai ficar um rico preso numa ilha cada vez mais pobre em relação ao mundo. Basicamente é isso. Você fica preso lá dentro com uma moeda que não vale nada. E você vai tentar tirar essa moeda de lá. Só que todo mundo está tentando fazer isso e o país não tem condições de deixar todo mundo tirar o dinheiro lá de dentro. Então começa a colocar restrições. E aí é que entra a questão de você ter que fazer isso enquanto é possível. Então, vai fazendo enquanto ainda é possível, enquanto a economia ainda permite com que você tire dinheiro de lá. E já vai espalhando pelo mundo. Uma boa, é uma visão que talvez eu não tinha, mas eu sabia que até um certo nível o Uruguai mantém o dólar, né, para estabilizar. A gente sabe que muita coisa aqui você compra em dólar mesmo, muita coisa em peso, mas eu não tinha essa noção. E eu queria saber de você, quais são os seus planos para o futuro, se é realmente morar no Uruguai. Cara, a gente tá aqui, né, viemos ficar aí uns 15 dias, a gente tá conhecendo o Uruguai, vendo como é, mas eu ainda tenho dúvidas, né? Até eu te peço a tua opinião. Eu deveria vir morar pro Uruguai? Eu acho que eu já te convenci a se tornar um investidor. Agora eu te peço, me convença, vale a pena morar no Uruguai? A gente sempre fala que depende, né? Depende do que a pessoa tá procurando. O Uruguai aí é um país onde a gente sabe que tem uma estabilidade econômica, mas também é conhecido por ser um lugar aí tranquilo, comparado com as grandes cidades do Brasil. Então a gente sabe que tem muita gente que procura essa tranquilidade. A gente sabe que também é um país de oportunidades, muita coisa não existe aqui ainda e a gente sabe que no Brasil já está funcionando. O que muita gente chega aqui e fala, pô, não tem isso, não tem aquilo, para outros olha como uma chance de oportunidade de fazer que não está sendo feito aqui. Então eu acho que o Uruguai é um país assim que tem um campo muito a ser desenvolvido. A gente pode aí ter essa oportunidade de crescimento. E é o que o país quer. Na minha opinião, né? Quando a gente vê um país pequeno em desenvolvimento, quem está aqui apostando cresce junto. E a gente vê que o país ele é aquele país que cresce com passos curtos, mas constante. Sim. Né? Que às vezes a gente não vê em outro lado. Então eu acredito que a pessoa que está aqui nesse momento consegue também crescer junto. E o que tu me diz assim, por exemplo, eu tenho família, né? Tenho meus pequenos lá. O que tu me diz sobre segurança, educação, saúde, que são questões assim que no Brasil a gente até consegue, mas tem que pagar caro para ter esse tipo de benefício. Claro, segundo os números aí, o Uruguai é o país com mais sensação de segurança. Montevidéu mesmo, né, considerado uma capital aí muito segura. Acha que tem que melhorar, a gente sempre tem uma coisa para melhorar, mas em comparação com muitos outros lugares é o país mais seguro aqui da América Latina hoje em dia. Dá para se sentir mais seguro que o Brasil? Dá para se sentir muito mais seguro e você vê no dia a dia aqui como o pessoal usa o celular de uma forma, como o pessoal guarda o celular, como o pessoal guarda a carteira. A gente sabe que tem que ter alguns cuidados, mas no dia a dia você vê o comportamento das pessoas que é diferente de comportamentos que a gente, por exemplo, tem em São Paulo e Rio de Janeiro. Já na parte da educação, a gente sabe que é grátis até o ensino superior, então quando a gente fala em desenvolver um país, melhorar as coisas no país, a gente também vincula a educação. Lá no Brasil é a mesma coisa, você tem que melhorar a educação para o país crescer, mas só que sempre fica como não prioridade a educação, sempre, né? E aqui eu acho que é um país onde eles têm como prioridade, porque eles sabem que tendo muitos profissionais, o país vai se desenvolver. Inclusive, já lembrar o Joãozinho aqui atrás das câmeras que o Uruguai tem aí desde 1890. Os uruguaios já deixaram claro aí a vontade deles de que a educação seja universal, gratuita para todos, né? Que é algo que faça o país desenvolver. A gente sabe aí que até o ensino superior é grátis e as pessoas têm aproveitado. Muitos uruguaios aproveitam, outros não. A gente sabe que nem todos conseguem, digamos, se adequar. Tem muita gente que estuda também em faculdades particulares, né? Cada um entende ali o seu ritmo de vida. Então, mais ou menos como a gente falou, que é curso abaixo de superior até superior, curso primária, ensino médio, cursos técnicos, todos grátis. E o que seria
pós-graduação, mestrado, a gente sabe que tem aí fornecido pelo público, mas é muito limitado. Então também a gente recorre às vezes para o particular e chega a ter um custo, né? Porque não tem a vaga para todo mundo. Até o superior a gente sabe que é obrigatório e grátis para todos. Cara, no Brasil, assim, no Brasil tá complicado o ensino público. Tem umas cidades, outras do Brasil, que ainda a escola pública tá legal. Mas, por exemplo, onde eu moro, tá bem complicado. É só pra quem não tem condições mesmo de pagar uma escola particular que deixa o filho na escola pública, porque, assim, tá precário a condição do ensino. Agora aqui, pelo que eu tava pesquisando, tem escola particular e tem escola pública, né? Tipo no ensino fundamental, que seria o caso dos meus filhos. Dá muita diferença na qualidade de ensino, porque, por exemplo, se eu venho pra cá, compensa eu pagar uma escola particular ou daria pra deixar na pública? É bem parecido assim com o que é o Brasil em alguns sentidos de qualidade. Talvez a qualidade, tem uma escola bilíngue, uma escola que talvez os professores sejam mais capacitados, não sei. Agora, o que é estrutura, o que é, digamos, o entorno é muito melhor. Então ali a estrutura da escola, eu já cheguei a ver ensino médio na pública, o pessoal ter armário, os alunos terem armário, isso varia de bairro para bairro, mas é um entorno onde as pessoas, as crianças são limitadas na sala, não são 50. Nesse quesito, às vezes E o aluno respeita o professor ainda. Sim, o professor ou a maestra, que é mais do ensino fundamental, sempre a gente vê que o uruguaio tem essa questão de respeito com os maiores, né, com as pessoas mais velhas. Então nunca vi casos assim de que a professora que tenha sido maltratada, assim. Então no que é particular, privada, às vezes você vai ter aí talvez um ensino de idioma melhor. Isso sem dúvida, a parte de idioma melhor. Mas minha namorada mesmo, que estudou em colégio público, ela fala que, poxa, o colégio público tinha, na parte de educação física, tinha aula de ginástica artística com trampolim e coisas desse tipo, que às vezes é impensado no Brasil você ter um colégio público que tem uma estrutura para outras atividades que não seja futebol, não sejam tão comuns. Cara, e o que tu me diz sobre a saúde, assim? Porque no Brasil também a gente tem um problema da saúde, né? Porque o SUS, se tu consegue a tua vaga, de repente até tu vai conseguir um bom atendimento. Mas o grande problema no Brasil é a fila. Às vezes tu tem que esperar lá 1 ano, 2 anos para conseguir um exame. Então, quem tem condições tem que ter plano de saúde no Brasil. Aqui, a gente tava conversando, tu falou que, o sistema de saúde aqui público funciona bem melhor. Dá pra viver aqui sem ter plano de saúde? Ou tendo condições, vale a pena pagar um plano de saúde? Assim, é bom as pessoas entenderem que realmente aqui o sistema de saúde é da forma que é hoje para desafogar o sistema público. Então hoje a gente tem a parte pública das pessoas que realmente não tem nenhuma condição de pagar ou então não está empregado, porque se você está empregado você já tem direito de escolher um prestador de saúde privado. Então foi a forma que o governo encontrou de todas as pessoas que estão registradas. Estou trabalhando como empregado, eu tenho empresa, autônomo, mas de uma forma que você aporte os seus impostos trabalhistas, você pode escolher uma empresa privada para prestar esse serviço de saúde para você. Então isso faz com que desafogue um público. Só que o público também, como no Brasil, tem muita gente, né? Então, digamos que é um pouco disputado. Mas a qualidade é muito boa, porque muitas vezes você encontra o mesmo profissional no público e no particular trabalhando. Então, eles tentam desafogar. Eu acredito que as pessoas que não têm nenhuma condição é muito bem atendido. Eles têm até um prestador de serviço que presta o serviço pro o que é o governo, né, que se chama ACE. Então, aí a gente já tem digamos, uma desvinculação do que é a prestação de serviço, né? Não é direto do governo, você tem uma empresa que faz isso. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem saber mais sobre o Leandro, sobre investimento, economia, entrem lá no Instagram, tanto Instagram quanto o canal é 500 Pratas. 500 Pratas. O Instagram é Leandro 500 Pratas, o canal é só 500 Pratas. Tem o site também, 500pratas.com.br, tem todas as informações lá. Então vai lá, se veio aqui pelo canal, deixa lá o joinha pra ele e também fala, te vi lá no Bem-vindo ao Uruguai, comenta lá no canal dele, fala que você veio daqui, beleza? Então, muito obrigado, Leandro, pela confiança. Obrigado pelo convite. Trazer sua família pra cá.
para fazer a documentação. E também um prazer ter aqui e muito obrigado por contar essa experiência. Beleza. Contar um pouquinho. Eu que agradeço, e a hora que sempre que eu estiver por aqui a gente pode bater um papo. E agradeço também, né, pô, toda a atenção aí, cara, porque, meu Deus, cara, eu não ia conseguir fazer aquilo ali sozinho nunca. É muito papel para um lado, é papel para o outro. Você, meu, como é que o Caio não se perde nisso? Show de bola o teu trabalho aí, cara. Parabéns. Pô, obrigado, valeu mesmo. Valeu. E já sabe, tá querendo aí fazer o documento uruguaio, entre em contato conosco, BVU Assessoria, auxiliando e descomplicando a vida dos brasileiros aqui no Uruguai há mais de 7 anos. Então entre em contato. Pensou em revalidar o diploma? CNH, tudo que é trâmite a gente pode te auxiliar aqui. Entre em contato com a gente lá pelo Instagram ou também pelo nosso site que o Joãozinho vai deixar aí pra vocês na tela. Beleza? A gente se vê na próxima então, hein? Falou!